Olá, meu nome é Agiceia. Eu venho aqui apresentar minha atividade de aplicação em sala de aula com temática de fotossíntese, com a questão principal de como as plantas se alimentam. E as plantas se alimentam de quê? A fotossíntese é um fenômeno de extrema importância para a vida no planeta, que só é possível porque alguns organismos, principalmente os vegetais, conseguem usar a energia luminosa para formar os compostos orgânicos. Tendo em vista a dificuldade na aprendizagem de conceitos complexos inerentes à fotossíntese, objetivou-se abordar alguns desses conceitos através de uma perspectiva didática e investigativa. Neste sentido, pretendeu-se levar o aluno a construir o seu conhecimento sobre a importância da fotossíntese como produtora do seu alimento, bem como da dependência desse processo para a existência dos outros seres vivos e o meio ambiente. O conteúdo abordado, então, foi a fotossíntese. O público-alvo foram alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola da rede pública do Distrito Federal, 30 alunos, e a carga horária foram de 5 aulas de 50 minutos cada. A sequência didática investigativa escolhida foi a dos 3 momentos pedagógicos de Delisoikov et al., em que, no primeiro momento, a gente faz a avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos, no segundo momento, é a organização do conhecimento, e no terceiro momento, é a sistematização desse conhecimento. Então, no primeiro momento, que foi dividido em 2 aulas, eu coloquei a questão norteadora, que é como a planta se alimenta, e deixei um tempo para os alunos pensarem. Logo após, eu passei o filme Lorax em busca da trúfula perdida, que é um filme que pode abordar uma visão geral da fotossíntese e procurando despertar os interesses dos alunos para a temática e assim fazer uma ponte com os novos conceitos, favorecendo o processo de aprendizagem. O que trata no filme? A história do filme, ela mostra a vida de pessoas na cidade artificial de Sniteville. Essa cidade é feita de plástico, delimitada e isolada no meio do meio ambiente, no meio de um ambiente natural destruído e destituído de organismos vivos. A cidade é comandada pelo prefeito, que comercializa tudo para obter lucro e isola com muros a cidade para que a população não saiba o que é um ambiente natural. Mostra como a sociedade industrial funciona e o impacto ambiental causado pela conduta humana inadequada frente ao ambiente. Não existe vegetais nessa cidade, nem animais de verdade. O ar que respiram é comprado em garrafas. As árvores são movidas a pilha e por controle remoto. Por não ter vegetais, sobra lugar para o estacionamento dos carros. A comida é toda artificial e à base de gelatinas e comprimidos. Acontece que um garoto resolve ir atrás de uma semente da trúfula, que é um tipo de árvore que tinha no ambiente externo, que também está deteriorado. Então ele vai em busca dessa semente da planta, descobre que essa planta, se ela for cultivada e conservada no ambiente natural, ela produz ar de graça, e isso ele quer mostrar para toda a população da cidade. Né? A partir desse filme, eu sugeri um questionário, né, que tem algumas questões, como essas, né, que estão no slide, que é como você descreveria a cidade de Snideville? Qual a aparência dela? Por que não há animais de verdade na cidade? Como o ar é produzido nessa cidade? Ele é pobre ou rico em oxigênio? E fora da cidade? Por que o ar é diferente? Você acha que as plantas são importantes para o planeta? Por quê? Você sabe o que é fotossíntese? Explique. E isso foi a minha primeira e segunda aula, do primeiro momento pedagógico, que é o levantamento do conhecimento prévio. Bom, no segundo momento pedagógico, que compreendeu a organização do conhecimento, foi dividido em mais duas aulas, né? Terceira e quarta aula. Em uma parte, eu fiz uma aula dialogada sobre as questões levantadas no questionário inicial, aquele questionário de conhecimentos prévios, onde os alunos foram mediados por mim a explanar as suas observações acerca das questões propostas. Ainda no segundo momento,
propus uma atividade experimental, fotossíntese em planta aquática, utilizando uma planta chamada Elódia sp. Foi disponibilizado um tempo da aula para que o aluno realizasse a atividade, contendo toda a sequência da prática experimental, que foi exposta mediante vídeos e fotos. E juntamente desse experimento, um questionário contendo perguntas acerca, onde o aluno teve que emitir suas hipóteses para tais questionamentos. Qual que foi o objetivo desse experimento? Foi o aluno levantar hipóteses sobre alguns fenômenos observados no processo da fotossíntese, né? Mostrar a capacidade dos organismos fotossintetizantes em absorver o gás carbônico e liberar oxigênio, e com isso, como consequência disso, a produção de combustíveis celulares carbonados. Além de apresentar o processo de transdução, que é o processo de transformação da energia luminosa em energia química pela fotossíntese, os alunos puderam ver também, puderam observar também a existência de gases, né, como o gás carbônico, que foi formado na forma de bicarbonato de sódio, e o oxigênio, observado nas folhas submersas. Esse experimento, ele constituiu de 2 garrafas de PETs vazias, em que os alunos colocaram 2 concentrações de soluções iguais para as 2 garrafas, juntamente com a planta Elódia sp em cada garrafa. Eles foram levados a colocar, o vídeo mostrou os alunos colocando uma garrafa exposta à luz e outra não. Pode ser tanto a luz solar quanto a luminária. E lá eles observaram aquilo e a partir disso eles pegaram as questões e foram desenvolver, fazendo levantamento de hipóteses. Bom, no terceiro momento, que foi a sistematização do conhecimento, eu peguei mais ou menos uns 15 minutos da aula para poder ainda discutir um pouco sobre a aula anterior. Eu fiz uma aula expositiva dialogada, em que foi desenvolvido os conteúdos específicos propostos sobre o tema. Levei em consideração que foi discutido e construído pelos alunos até aquele momento, retomando erros e acertos para uma reflexão do percurso da pesquisa. Aí eu pedi para eles anotarem, né, registraram no seu caderno, e logo após eu entrei de fato na aula da sistematização do conhecimento, que foi quando eu realmente expus, dei uma aula expositiva, falei sobre os conceitos, falei que pudesse estar errado, que está certo, dentro daquilo que eles tinham construído até aquele momento, as hipóteses elaboradas, né, por cada um, pelos colegas, né. Peguei o questionário inicial, né, lá do início do primeiro momento, e trouxe como retomada, para a gente poder discutir, de forma em que eles, após a discussão, pudessem construir um mapa conceitual, individual ou coletivo, também como forma de sistematizar os conceitos discutidos e trabalhados nas atividades anteriores. Bom, como resultado, eu percebi que no primeiro momento das atividades, os alunos realmente tiveram mais dificuldades em responder as perguntas, né? Sobre a importância da fotossíntese para os seres vivos, eles trocaram os nomes, né? Já na atividade experimental, o interesse pareceu ser maior, por causa da curiosidade. O diálogo também entre os alunos foi bastante eficaz para que aquilo tudo desse certo. O que leva a sugerir que a atividade investigativa mostra-se uma boa estratégia para promover um ambiente dinâmico, que favorece a discussão em grupo e proporciona uma aprendizagem mais significativa aos alunos. Bom, então eu pude concluir que a sequência didática foi super relevante para o processo de construção de conhecimento sobre os conceitos da fotossíntese, principalmente com a atividade experimental que proporcionou um maior interesse dos alunos na busca pelas respostas para as hipóteses que eles mesmos formularam, em compartilhar o que eles descobriram e assim continuar o processo de construção do conhecimento científico em conexão com o mundo e com os fenômenos que existem à sua volta.